Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Rafael Barbosa, sou professor de ciências aqui no YouTube e em muitas outras plataformas. E antes de começar esse vídeo, faz o que eu sempre peço para você. Se não é inscrito no canal, desce o player aqui embaixo, clica no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e aproveita e coloca lá para receber todas as notificações, porque assim que eu liberar um vídeo aqui no YouTube, ele vai te notificar e essa notificação faz com que você venha até o nosso vídeo, tá bom? Então hoje nós vamos falar aí sobre um assunto muito importante dentro da química orgânica, que é a introdução às reações orgânicas, tá bom? Nessa aula nós vamos comentar aí um pouquinho acerca dos mecanismos e dos tipos de reações orgânicas. Posteriormente, em novas aulas, nós vamos trabalhar especificamente com cada uma dessas reações em separado, tá bom? Então vem comigo que depois da vinheta a gente vai falar muito sobre reações orgânicas. Bom, é o seguinte, primeiramente você precisa entender, quando a gente fala de reações orgânicas, as reações orgânicas elas têm mecanismos de ação, ou seja, formas de reagir. Os compostos orgânicos apresentam formas de reagir bem diferentes dos compostos inorgânicos. Na química inorgânica, a maioria das reações elas acontecem de forma muito mais lenta, além de fazer com que além delas serem muito mais difíceis de acontecer. E por que isso acontece? Isso acontece porque o comportamento das moléculas orgânicas é muito diversificado. A gente pode falar dessa diversificação até mesmo relatando processos isoméricos, né? Quando a gente tem isomeria, a gente pode falar de posição de ligantes, de número de ligações duplas, de tamanho de cadeia carbônica, de local de atividade daquela reação. Então, tudo isso são fatores que vão ser envolvidos diretamente na cinética das reações orgânicas. Geralmente, nas reações inorgânicas, nós temos íons. E esses íons, eles têm uma facilidade de atração uns pelos outros muito maior, favorecendo aí a formação dessas ligações. Então, nas reações orgânicas, a gente vai perceber que são reações que acontecem de forma muito mais lenta, ao contrário do que a gente vê nas reações inorgânicas, perfeito? Já quando eu falo de reações orgânicas, a gente precisa entender que essas reações elas vão envolver basicamente dois processos. Ou a quebra e formação de novas ligações, tá? Ou ligações vão ser quebradas e novas ligações serão formadas, ou até mesmo a substituição de determinado átomo ou determinado elemento em uma dada reação orgânica. Quando a gente vai ver os compostos orgânicos reagindo, a gente vai perceber que isso sempre acontece. E vai um detalhe importante. Mesmo quando a gente fala de reações de substituição, por exemplo, onde há a substituição de uma determinada substância, de um determinado átomo, perdão, essa reação ela acontece com a quebra e formação de novas ligações, tá certo? E aí, quando esses compostos orgânicos eles acabam reagindo, isso acontece de forma lenta, gerando o que nós chamamos de subprodutos. Então é muito comum que quando a gente está estudando a química orgânica, né, especialmente as reações orgânicas, a gente perceber a formação de subprodutos, ou até mesmo de produtos finais que podem ser majoritários ou não. Tio Rafas, o que são produtos majoritários? Como eu mencionei para vocês, os compostos orgânicos eles têm diversas características que podem ser modificadas apenas pela posição de um átomo em uma determinada molécula. Então, por isso, na formação de um composto orgânico, de um produto de uma reação orgânica, você pode ter uma determinada espécie, uma determinada substância sendo produzida em maior quantidade, e daí nós chamamos de produto majoritário, enquanto que nós podemos ter uma espécie que é produzida em menor quantidade, que nós chamamos de produto não majoritário. A diferença entre os dois pode ser relacionada até à sua isomeria. Em uma determinada reação, sei lá, favorece o isômero D, em uma outra reação favorece o isômero L. Então essas situações elas precisam ser muito bem descritas e quando a gente estuda os mecanismos de reações orgânicas, a gente percebe que nesses casos existe sim uma caracterização principalmente relacionada à isomeria dos compostos, tá certo? Bom, o mecanismo de reação nada mais é do que os eventos que vão ocorrer a nível molecular, ou seja, quais eventos? Quebra de ligações, certo? Doação de elétrons pode acontecer, perfeito? Então todas essas características elas vão sendo exemplificadas dentro do mecanismo de uma reação orgânica. Então esses eventos eles precisam ser descritos e essa descrição ela vai acontecer através de setas. Então
Quando a gente utiliza uma seta completa, a gente descreve o deslocamento de um par de elétrons. Quando a gente descreve meia seta, deslocamento de apenas um elétron. Essa notação, ela é uma notação padrão da IUPAC. Professor, eu estou estudando aqui na universidade, pagando Química Orgânica Avançada. O meu professor, ele prefere que eu faça todos os deslocamentos com um traço. Pode ser? Pode ser. Existem alguns cursos que utilizam outras terminologias, outras, na verdade, simbologias para descrever o mecanismo da reação. Mas o mecanismo nada mais é do que todos os eventos que vão ocorrendo a nível molecular, onde você consegue perceber o passo a passo para a realização daquela reação. Então, quando uma reação química orgânica, né, especialmente vai acontecer, as ligações químicas elas podem se quebrar de duas formas: através de uma cisão homolítica ou através de uma cisão heterolítica, certo? Uma cisão homolítica é a ligação quando ela é quebrada e você forma dois fragmentos onde cada um deles permaneça com um elétron de ligação. Por que que isso acontece? Porque nesses casos nós não temos, ou seja, não existe diferença significativa na eletronegatividade. Lembra comigo que eletronegatividade, inclusive nós temos isso em uma aula que está gravada aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima, de tabela periódica, que a gente sabe que a eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons, perfeito? Então, exemplo, aqui eu tenho uma ligação carbono-hidrogênio. A diferença de eletronegatividade dos dois é muito pequena, e isso faz com que, quando essa ligação seja quebrada, haja uma cisão homolítica. Cada um dos átomos que pertenciam a essa ligação fica com seu elétron. E esses átomos eles são chamados de radicais. Por que são radicais? Porque eles têm elétrons livres. Tendo elétrons livres, eles podem se ligar a diversos outros compostos, tá? Certo? Então, o produto dessa cisão homolítica é denominado de radical. Por quê? Porque cada um deles vai apresentar o seu próprio elétron na camada de valência. Esses radicais eles têm estabilidades diferentes. A gente sabe que quando a gente produz um radical e pelo fato dele ter elétrons diferentes, características diferentes, a gente vai ter aí estabilidades diferentes, tá bom? Quanto mais substituído um carbono for, mais estável ele é. Então, por exemplo, aqui a gente tem um carbono terciário, e por conta disso ele é muito mais estável que o secundário, que é muito mais estável que o primário, que é muito mais estável que o metílico. Essa estabilidade é importante, por quê? Porque o grau de estabilidade permite identificar em qual local é mais propício a acontecer aquela reação orgânica. E, obviamente, quanto menos estável for, mais facilmente aquela reação irá acontecer, perfeito? Já na cisão heterolítica ou heterólise, a gente vai ter uma cisão, uma quebra, onde os elétrons vão migrar para um dos ligantes, beleza? E esse tipo de cisão aparece o que nós chamamos de cátions e ânions. Vamos lembrar, cátions têm carga positiva e ânions têm carga negativa. Só que o grande segredo da cisão heterolítica é a diferença de eletronegatividade. Quando os átomos eles têm uma diferença significativa de eletronegatividade, essa cisão ela ocorre com a atração dos elétrons para o elemento mais eletronegativo. Então, por exemplo, aqui nós temos carbono ligado a cloro. Quando essa cisão ocorre, quando a quebra dessa ligação acontece, os elétrons tenderão a ir para o cloro. Por quê? Porque o cloro é o elemento mais eletronegativo. Como essa diferença de eletronegatividade é muito grande em função do carbono, a tendência é que ele atrai os elétrons. E aí o carbono vai adquirir uma carga positiva. Quando o carbono ele adquire carga positiva, ele é chamado de carbocátion. Se por algum motivo, em algum tipo de cisão, o carbono adquirir carga negativa, ele é chamado de carbânion. Então, aqui ó, nós temos uma diferença de eletronegatividade que não é significativa, mas se por algum motivo acontecer desse hidrogênio ser atraído por um elemento muito eletronegativo, vai ocorrer uma cisão heterolítica ou uma heterólise. E aí, nesse caso, o carbono ele vai ficar com a carga negativa sendo chamado de carbânion. O importante é você saber que tanto o carbono com carga positiva como com carga negativa, ele não tem estabilidade. Então ele vai se ligar muito facilmente
a qualquer outro tipo de elemento químico ou átomo que possa fazer uma ligação com ele. Então ele vai se ligar muito facilmente por conta da sua instabilidade. Se nós tivermos mais de um tipo de carbono com carga positiva, a estabilidade também aumenta de acordo com a substituição. Quanto mais substituído for um carbono, maior será a sua estabilidade. Portanto, o carbono terciário ele é mais estável que o secundário. Aliás, o carbocátion terciário é mais estável que o secundário, que é mais estável que o primário, que é mais estável que o metílico, tá bom? Resumidamente, a gente pode dizer o seguinte, que na homólise a gente utiliza agentes físicos, como é o caso de luz e calor, formam radicais e são solventes apolares. Na heterólise, a gente utiliza catalisadores, que podem ser ácidos ou bases de Lewis. Eles vão formar íons e a gente tem a presença de solventes polares. Qual a diferença entre radical e íon? Os radicais eles são eletricamente neutros, enquanto os íons apresentam carga. Os radicais eles são formados por homólise, ou seja, por cisão homolítica, enquanto que os íons são formados por heterólise, diferença de eletronegatividade. Os radicais eles não alteram a condutividade do meio, enquanto os íons eles têm a capacidade de alterar essa condutividade. Quais são os tipos de reagente em uma reação orgânica? Existem basicamente dois tipos, os eletrófilos e os nucleófilos. Os eletrófilos eles têm afinidade por elétrons. Portanto, eles têm carga positiva. Então, são espécies que têm deficiência de elétrons e que nas reações químicas buscam esses elétrons. Normalmente, eles apresentam essa carga positiva quando ele perde elétrons, né, para um elemento muito eletronegativo, ou então ele é um metal, como ferro, alumínio, boro ou até mesmo enxofre, certo? Beleza? Então, a gente tem aí compostos que têm a atração por elétrons e, portanto, possuem carga positiva ou até mesmo têm a capacidade de perder, né, um par de elétrons. Já os nucleófilos são aqueles que têm carga negativa, eles têm um par de elétrons sobrando e esses pares de elétrons sobrando fazem com que eles possam agregar a eletrófilos, né? Eles têm a capacidade de serem atraídos por elementos que têm deficiência de carga elétrica. Todos eles são bases de Lewis, porque bases de Lewis são aquelas bases que têm a capacidade de compartilhar ou de doar um dos seus pares de elétrons, perfeito? Então, resumidamente, os nucleófilos e os eletrófilos, eles são baseados em pares de elétrons, aquele modelo ácido base de Lewis, enquanto que os nucleófilos, eles têm carga negativa, tendo atração por carga positiva, e os eletrófilos, obviamente, eles têm carga positiva, tendo atração por carga negativa, perfeito? Como é que as reações se classificam? Lembrando, pessoal, que nós vamos ter uma aula separadamente só sobre cada um desses tipos de reações orgânicas, tá? Que a gente só vai fazer um aparato geral de como é que essas reações orgânicas elas são classificadas. Então, as reações de adição, que são aquelas em que duas ou mais moléculas se combinam para formar um único produto, geralmente vão ocorrer entre compostos de cadeia insaturada ou cíclicos, com um detalhe bem importante, até 5 carbonos. Mais que 5 carbonos, os compostos cíclicos eles são bem instáveis, então são difíceis de fazer reações de adição. O segundo tipo são reações de eliminação, que vão acontecer a partir da retirada de 2 ou mais átomos sem que os mesmos sejam substituídos por outros. Então, se tu observar aqui, ó, a gente tirou S-hidroxila e ainda tirou um hidrogênio, beleza? Pode ser daqui o hidrogênio, né? Tiramos o hidrogênio, formando quem? Água. Então, é uma reação de eliminação da água. Nesse outro caso, ó, a gente tem a reação de eliminação do hidrogênio, desidrogenação. Já aqui, ó, nós temos uma desidrohalogenação. O que é que acontece nesse caso? A saída aqui do nosso cloro do composto orgânico, beleza? Então, nesses casos, quando a gente tem reações de eliminação, as substâncias estão saindo, os átomos, melhor dizendo, eles estão saindo dos compostos sem que haja substituição por ele. Nas reações de eliminação, elas podem acontecer através de uma condensação, quando ocorre a união de moléculas. Isso aqui é muito importante quando a gente está estudando ligações glicosídicas entre carboidratos e ligações peptídicas que acontecem entre aminoácidos. E também na hora de fazer o fechamento ou ciclização da cadeia. Essa ciclização ela pode acontecer também com a molécula de glicose. Então, justamente por isso, a gente consegue perceber a formação de um novo composto, né, de um novo produto. Portanto, é uma reação de eliminação. Quando a gente fala das reações de substituição, o nome é bem intuitivo, né? São reações nas quais um ou mais átomos ligados ao carbono são substituídos por outros átomos de grupamentos diferentes. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma halogenação. Nesse caso, o que é que vai acontecer? O cloro vai tomar o lugar do hidrogênio e, portanto, vai sofrer uma substituição. Aqui a gente tem a nitração do benzeno. Então, nesse caso, o grupo nitrato vai entrar no lugar do hidrogênio
e daqui vai sair a sua substituição. Já aqui embaixo, a gente também tem uma substituição em álcoois, né? Então, nesse caso, o bromo vai tomar o lugar da hidroxila e essa hidroxila sai da sua molécula, ou seja, houve uma substituição. Perfeito? E essas substituições é bem importante lembrar para vocês que não só elas, mas todas as outras reações orgânicas, elas são muito visuais. E por conta dessa visualização ser importante, é sempre necessário que você escreva a reação por completo para entender quais foram os tipos que podem ter acontecido naquela ocasião, tá bom? As reações de oxirredução, como a gente já sabe, ocorre aumento do nóxido do carbono, né? Lembrando que oxidação é perca de elétrons, redução é ganho de elétrons. Geralmente elas vêm com o O em cima, no caminho da reação, porque o O significa símbolo de oxidação. Lembrando que essa oxidação que acontece nestes casos são oxidações que podem ser enérgicas, que são oxidações instantâneas, e existem oxidações também que são oxidações brandas, onde elas não acontecem de maneira instantânea, perfeito? Lembrando que toda vez que o carbono ganha oxigênio, que um composto orgânico ganha oxigênio, não só orgânico, mas principalmente os orgânicos, ele está sofrendo uma oxidação. Então é bem fácil de você conseguir compreender como funciona uma oxirredução. As reações de redução, onde vai ocorrer a diminuição do nóxido do carbono, geralmente elas vêm agregadas a um hidrogênio e nesse caso você vem com a perca de oxigênio, tá bom? Nesses casos aí, o hidrogênio ele fica aqui em cima, porque funciona como um catalisador, né, da reação e também porque ele vai designar o sentido dela na presença desse composto, tá bom? Algumas observações são importantes. Algumas reações podem obedecer a duas ou mais definições, elas podem ser equações, por exemplo, de redução e ao mesmo tempo serem reações de adição, tá bom? Então isso pode acontecer. E aí, por último, a polimerização, que é aquela reação onde vai ocorrer a reunião de moléculas iguais, que são chamadas de monômeros. Os polímeros mais conhecidos que nós temos são as proteínas, que por conta da polimerização de aminoácidos, né, quando esses aminoácidos eles se polimerizam, que são unidades que se repetem ao longo da cadeia, eles vão formar as proteínas. A gente vê que, por exemplo, na formação do polietileno, a gente vai ter esse monômero aqui, né, que é o monômero de etano. Então a gente tem aqui um monômero formado por 2 carbonos e ele vai se repetir aí N vezes ao longo da sua cadeia, tá certo? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no meu canal, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, não esquece também de deixar aquele seu comentário maroto e também de compartilhar esse vídeo com mais gente. Se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo porque eu sei que tem muita gente que precisa aprender esse conteúdo por aí, tá bom? Então é isso, um grande abraço e a gente se vê em um próximo vídeo.